Boa tarde. Sejam bem-vindos à Nova Semente. Com alegria que mais uma vez nos encontramos aqui, podendo dividir algumas reflexões sobre a Palavra de Deus. Aproveito esse momento para cumprimentar também vocês que nos acompanham através dos nossos canais na internet e dizer que, assim como essa comunidade, vocês fazem parte, vocês tornam completos essa experiência de adoração para todos nós. Eu estava aqui pensando, talvez alguns de vocês aqui já estavam cansados de me ouvir falar sobre literatura, Muitos acompanharam a série do Pequeno Príncipe aqui, e sei que talvez para alguns chegou num limite, Eu queria dizer para vocês que hoje, olha só que notícia boa, eu prometo falar sobre a Bíblia, e só sobre a Bíblia. Nós vamos nos concentrar a estudar a Bíblia, e é através dela que fluirá parte das nossas observações ou das nossas reflexões dessa manhã. Muito embora eu acho completamente válido ou válida a experiência do aprendizado com as crianças, que essa experiência não se limite a uma jornada nossa de estudo de um livro, mas que se estenda toda uma vida. Eu, por exemplo, aprendo constantemente e me surpreendo a cada dia. Eu comentei no momento anterior, acho válido falar ou dividir isso com vocês também, mas essa semana eu me deparei com uma situação. Novamente o Miguel, meu filhinho, tem 9 anos, um sujeitinho animado e com algumas ideinhas assim mirabolantes, sabe? Ele estava com muita vontade de chupar um picolé, de novo um sorvete. E dessa vez ele definiu, queria um sorvete de chocolate, mas eu não encontrei o sorvete que ele queria. Então eu tive que comprar uma outra opção. Falei, Miguel, serve esse, se eu não me engano foi doce de leite ou leite condensado, alguma dessas coisas doces que crianças adoram, Comprei um picolé para ele, outro para a irmãzinha, o outro para mim. Eu encontrei um de chocolate que me agradava. Havia lá um sorvete de chocolate belga, 70%. Aquele amargo, eu gosto de chocolate assim. Saberia que ele não gostava. Quando nós fomos chupar, o Miguel reparou que o meu sorvete era um sorvete de chocolate. E ele ficou inquieto com isso. Disse, pai, você comprou sorvete de chocolate para você? Para mim, não? Falei, Miguel, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Dá o seu, você fica com o meu. Já sabia, Sorvete amargo, criança. E foi exatamente essa a situação. Ele mordeu o sorvete, fez aquela cara assim, me olhou, deu uma leve disfarçada. Depois ele voltou para mim, pai, isso não foi um bom negócio, Ele me disse, olha, esse sorvete me faz lembrar do gosto da derrota. Miguel, mas como assim gosto da derrota? Pai, você não disse que esse é um chocolate belga? Criança ensina ou não ensina? Vocês estão percebendo isso? Hoje nós não vamos falar de crianças, hoje é o encerramento da série Um Simples Olhar. O Miguel é realmente incrível com essas suas articulações, essas ideias, enfim. Mas hoje nós estamos encerrando aqui a série Um Simples Olhar. Vocês que estão acompanhando essa série perceberam que o nosso foco aqui foi tratar de maneiras especiais as quais Jesus é apresentado olhando para algumas pessoas. O seu olhar revelava algo diferente, o seu olhar revelava algo de especial. Nós temos, o ministério de Jesus, ele é marcado por muitos encontros. E boa parte desses encontros estão registrados no texto bíblico. O interessante é que, embora esses encontros apresentem variedade, são muitos os momentos, são muitas as situações, são vários os personagens, alguns deles carregam ou reservam algumas características comuns. E é interessante pensar que uma parcela desses encontros, ela carrega exatamente essa ideia, a ideia de um Jesus que olha. Como eu disse, se você está acompanhando essa série, você percebeu que foram trabalhados ou foram aqui explorados vários olhares de Jesus. Um Jesus que enxerga além do sofrimento das pessoas, um Jesus que enxerga além da culpa, um Jesus que vê para além do orgulho, para além do preconceito. O que é para a gente algo
absoluto é que a maneira de Jesus olhar é uma maneira que transcende o aparente. E hoje nós vamos focar aqui mais um encontro, e esse é um encontro especial, onde Jesus novamente olha e novamente enxerga de uma maneira muito especial. Esse encontro, curiosamente, é um encontro que ele é apresentado nos 4 livros do Evangelho. Os 4 evangelistas mencionam esse encontro. Para você ter uma ideia da dimensão dessa particularidade, é porque entre o batismo de Jesus e o fim do seu ministério, esse é o único encontro que vai aparecer nos 4 relatos. Mateus, Marcos, Lucas e João vão fazer menção a ele. E eu gostaria muito de poder analisar, né, todas as diferenças e as semelhanças. É importante entender isso, né? É um mesmo evento sendo narrado, mas por pessoas diferentes. E cada pessoa manifesta uma impressão, ela exprime de alguma maneira um interesse, uma motivação por trás da sua escrita. Então, quando você começa a ler esses relatos, esses encontros, é natural encontrar tanto semelhanças quanto diferenças. E se nós trabalhássemos aqui todas essas diferenças e semelhanças, nós levaríamos aí, quem sabe, uma semana inteira só pensando nisso. Hoje, de maneira especial, eu quero pensar ou convidá-lo a refletir sobre 3 pontos especiais que nós conseguimos identificar ao analisar algumas dessas perspectivas apresentadas pelos evangelistas. Nós vamos começar pela maneira como Mateus ele resolveu contar esse relato. E eu ainda nem falei qual é o relato. O relato, ou o evento, que aparece de maneira regular em todos os evangelhos, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma história que eu sei, muito conhecida da maioria de vocês. O ponto é esse. Vamos ler uma história conhecida, explorar alguns detalhes de óticas diferentes e tentar encontrar dentro dessas ênfases alguma relevância para o nosso dia a dia hoje também, a maneira como Jesus olha. Então eu gostaria de convidá-lo agora a abrir aí a sua Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós começaremos lendo por Mateus. Mateus, o capítulo 14. Esse relato ele aparece do verso 13 ao verso 21 desse capítulo. E aí, com a sua Bíblia aberta, eu quero convidá-lo nesse momento a pedir a instrução de Deus para o entendimento de sua palavra. Senhor Deus, nós estamos na sua casa mais uma vez, Senhor, felizes por ter diante de nós a tua palavra. Ela se abre e esperamos que ao mesmo tempo, Senhor, o nosso coração e a nossa mente também venham se abrir para receber aquilo que o Senhor tem a nos comunicar. Que o teu Espírito esclareça, que teu Espírito nos ajude a entender e principalmente, Senhor, que essas palavras elas sejam apropriadas por cada um de nós neste dia. É o que te pedimos por Jesus, Senhor. Amém. Falei para você que o relato ele aparece nos 4 evangelhos, mas trabalharemos 3 perspectivas. Porque Mateus e Marcos, eles caminham numa direção muito semelhante. O relato de Mateus e o relato de Marcos têm sim diferenças. Mas nós percebemos ao ler esses relatos que parte da ênfase tem comunicação interna. Elas falam muito de maneira semelhante. Começaremos a leitura então, verso 13. Acompanhem comigo, capítulo 14 de Mateus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos e estes às multidões.
Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma história conhecida, uma história simples, que termina basicamente com um final feliz, né? As pessoas que sentem fome, os famintos da história terminam alimentados. Esse texto, como eu disse, o texto de Mateus, ele caminha numa direção muito próxima ao relato, à descrição que Marcos apresenta. E se você quiser ter posteriormente uma visão completa daquilo que Marcos apresenta, só você ir lá no capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 33, você terá esse relato sendo apresentado da mesma maneira, com as suas particularidades reservadas aí à perspectiva também de Marcos. E o que nós vamos destacar desse primeiro instante, então? Primeiro, nós precisamos nos situar dentro dessa história, né? É apresentado aqui para nós um Jesus que se retira de um determinado lugar, ele toma um barco e procura uma região deserta. Para você entender esse momento da história, você precisaria ler o que a antecede. Nós não faremos isso agora. Mas basicamente Jesus está sendo avisado, está recebendo a trágica notícia da morte de seu primo, João Batista. O rei Herodes Antipas, atendendo um pedido de sua esposa, resolve decapitar João. E ao decapitá-lo, entrega o seu corpo aos seus discípulos. Os seus discípulos ali, após realizarem o sepultamento, recebem agora a missão de ter que anunciar essa morte ao próprio Cristo. Jesus está enlutado. Quando você lê o testemunho de Marcos, você percebe uma outra diferença. Há um outro detalhe ao ser inserido que também amplia um pouco mais o início dessa história. Lá no início é dito que os discípulos estão chegando após cumprirem com sucesso uma missão que eles receberam. Para entender um pouco melhor essa missão, você vai ter que regredir também. Você vai descobrir ali no capítulo 6 mesmo, melhor, no início do capítulo 7 de Marcos, do capítulo 5 de Marcos, que Jesus dá uma missão aos seus discípulos. Vocês sairão em duplas, com autoridade para curar, para expelir demônios e para realizar sinais e maravilhas. E qual é a ênfase desse encontro então? É um Jesus que manifesta cansaço, é um Jesus que manifesta um certo desgaste físico e ao mesmo tempo está recebendo aqui a notícia do falecimento ou esse trágico assassinato, homicídio do seu primo, João Batista, e os discípulos eufóricos querendo contar o sucesso que eles alcançaram no cumprimento dessa missão. E um primeiro detalhe que você percebe, Jesus diante desse cenário, como ele se comporta? Manifesta o tempo inteiro uma preocupação para com os outros. O relato de Marcos é específico, Jesus olhando para os discípulos e dizendo o seguinte: vocês estão cansados, eu sei que a missão que vocês empreenderam foi dura, vocês precisam descansar, venham comigo então, vamos nos retirar. O texto diz que eles saem então, entram no barco, partem por uma direção deserta, para um lugar mais privativo, separado, é deserto, o que é mencionado no texto. A multidão que estava em volta percebe essa movimentação e a direção que esse barco está tomando e decide segui-lo. Faz isso a pé, contornando a margem. E é interessante que o momento em que aquele barco está chegando ali às margens, essa multidão parece estar também chegando quase que no mesmo momento. E aí você se depara com o verso 14, aonde é afirmado que Jesus olha para aquele povo que se achega e olha com compaixão, mesmo estando cansado, mesmo estando enlutado, mesmo preocupado com os seus discípulos. O texto vai dizer que Jesus vai atender a necessidade desses homens ao longo daquele dia. E ao entardecer, os discípulos se aproximam dele, dizendo: olha, Senhor, passou muito tempo, está anoitecendo. É melhor despedir essas pessoas, porque o lugar onde estamos agora, não temos a menor ou a mínima condição de fornecer alimento para essas pessoas. E aí você sabe a história, Jesus manda: então tragam aquilo que vocês têm. E é bonito, né? Porque mais uma vez agora é manifestada uma maneira de Jesus olhar. Aquele olhar que estava dirigido à multidão, agora olha para o céu. E após olhar para o céu, abençoa as pessoas. E após abençoar as pessoas, as alimenta. E o que é que nós percebemos de maneira muito clara?
Jesus alimenta os famintos, né? E esse alimento é dádiva dele. É uma verdade presente desde o início. Quando nós retornamos para os primeiros escritos, para os primeiros relatos do texto bíblico, que nós percebemos? Nós percebemos exatamente isso, a dimensão que o alimento assume nessa relação entre Deus e o homem. Diferentemente de como era contado nos mitos da antiguidade, mitos que eram comuns para os patriarcas bíblicos, aqueles que vivenciaram esse período que nós temos descrito nas histórias do Gênesis, por exemplo. Abraão talvez seria um grande exemplo desses. Mitos comuns àquela época, como o mito da criação babilônica, o chamado Enuma Elish. Como os babilônicos entendiam que o mundo havia sido criado. E é curiosa as semelhanças que são apresentadas, porque nesse mito é dito que o grande deus Marduk cria o mundo em 6 dias. E no 7º dia, ele separa para a sua entronização. É o grande dia de Sabatu, a entronização de Marduk. Esse texto também, esse conto, esse mito, ele nos conta que no 6º dia, ao entardecer, Marduk decide criar uma criatura para que possa servi-lo. Pensa assim, nós, os deuses, temos fome. Precisamos criar alguém que nos alimente. E é assim que se dá a criação do ser humano. O homem é criado com esse único, digamos assim, essa função específica de alimentar os seus deuses. Quando você vai para Gênesis 1, abra sua Bíblia. Novamente, em Gênesis, como é impressionante como tudo se fundamenta, né? Encontramos fundamento para tudo partindo daqui. Mas em Gênesis nós temos o relato da criação do homem. Como eu disse, o relato bíblico apresenta essas semelhanças com o relato babilônico, mas reserva algumas diferenças que são pontuais e são importantíssimas para essa relação existente ou presente na relação entre Deus, o alimento, e o homem. Após a criação do homem, você vai perceber que no verso 28 do capítulo 1, 5 imperativos são apresentados à humanidade. Vocês precisam ser fecundos, vocês precisam multiplicar, vocês precisam encher a terra, vão dominar e vão sujeitar. E após apresentar os 5 imperativos, Deus agora, ao falar com o homem, ou ao anunciar-se a si mesmo para o homem, para a sua criatura, é apresentado no texto que ele dá. A primeira vez que aparece Deus dando algo ao ser humano, a primeira dádiva de Deus para o homem sabe o quê? É exatamente a comida, o alimento. A primeira coisa que Deus dá para o ser humano, a primeira dádiva que o ser humano recebe é o alimento. E a primeira pergunta que você poderia pensar aqui, ou questionar de alguma forma: o homem é merecedor daquilo que ele recebe? A pergunta que faço para você é muito pontual. O homem trabalhou para receber o pão? É dito no texto que o homem é criado, e logo em seguida, Deus dá, como é dito no verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as árvores, ou melhor, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra. Eis que vos tenho dado o alimento. O alimento é presente meu para você. Parece de alguma maneira ecoar com aquilo que Jesus está lidando ou está realizando ao multiplicar pães e alimentar famintos que não merecem o que recebem. É curioso pensar, porque essa mecânica do alimento, ou essa dinâmica, do alimento, ela revela algumas questões do nosso dia a dia que apresentam algumas distorções, né? Nós nos tornamos assim tão eficazes, tão bons naquilo que fazemos, que começamos a desenvolver esse senso de dignidade do pão, né? Eu mereço o pão que eu tenho em minha mesa, porque eu trabalho duro por ele. Não é assim que pensamos? Eu trabalho e por isso tenho pão. Mas o texto mostra para a gente que a relação entre homem e alimento nunca foi meritória. O pão é graça, o alimento é dádiva. A primeira graça manifestada no texto, escancarada, a primeira vez do uso do verbo dar, precisa dizer para você alguma coisa.
Deus está dando algo para uma humanidade. Deus está dando algo para alguém que não merece, mas ainda assim recebe. O que te faz, de alguma maneira, pensar nas relações que nós construímos a partir dessa realidade. Se você entende que alimento é graça, a pergunta que faço a você é: o que significa então a privação do alimento? Alguém me pede alimento e eu não entrego. O que eu estou negando? Você percebe essa dimensão? Sempre foi graça, mas o homem é colonizador por natureza. Criamos, sistemas que estabelecem quem merece mais e quem merece menos, e aqueles que não merecem nada. Criamos um sistema meritório com essa relação, homem e comida. Mas o texto sempre foi muito claro: a comida é graça. O texto de Marcos, inclusive, ele faz uma menção, É dito que quando essa multidão se aproxima, Jesus a observa e declara: eis que vejo, não só após manifestar a sua compaixão, ele declara: eis que vejo ovelhas sem pastor. Talvez uma maneira de imprimir no leitor ainda mais essa dimensão de pessoas ou de seres incapazes de prover alimento para si. Ovelha não consegue comer sozinha, a não ser que o pastor a conduza ao pasto. É mais impressivo ainda quando você olha para esse relato e percebe que tanto Mateus e Marcos fazem um uso muito frequente da ideia de Jesus e seus discípulos e toda aquela multidão de famintos estarem no deserto. Um deserto onde não tem pão. É curioso, se você considerar o contexto maior dessa história, você vai perceber que após o milagre da multiplicação, os discípulos eles vão se deslocar de uma região até a outra através do mar da Galileia. E mais uma vez, essa travessia do mar, para acontecer, ela precisa da intervenção divina. E aí você começa agora a reunir os pontos, Deserto, falta de comida, mar que precisa ser atravessado com intervenção divina. Se você continua nos relatos, você vai perceber alguns empréstimos linguísticos também. Jesus olha para aqueles discípulos que têm medo, tanto na experiência da travessia do mar, quanto na experiência posterior, a uma outra particularidade que Mateus e Marcos reservam, que é mencionar uma segunda multiplicação dos pães. É a expressão que aqueles homens eram duros de coração. E eu acho que até agora você já conseguiu perceber a que episódio nós conseguimos visualizar diante de nós. Que outro episódio fala de deserto, falta de comida, de milagre para que as pessoas comam, de um mar tendo que ser atravessado por meio da intervenção divina? Você vê como essa evocação ao Êxodo mais uma vez sugere que o homem é incapaz de alimentar por si só. Quando você vai para Lucas, a ênfase é diferente. São outros elementos. O texto agora é de Lucas 9. Mais uma vez essa história vai ser contada. E é curioso você pensar no impacto que o alimento tem para dentro do livro de Lucas. O livro de Lucas é um dos livros que mais apresenta o alimento como parte importante das cenas que estão sendo narradas. Em Lucas, Jesus é apresentado muito mais vezes, se comparado aos outros evangelhos, assentado em mesas, o tempo todo comendo. Algumas dessas menções são interessantes, porque Jesus é apresentado assentado na mesa, mas também ensinando sobre o reino. Lá em Lucas 14, por exemplo, alguém que participa desse banquete com Jesus, declara lá no verso 15, bem-aventurado é todo aquele que come pão no reino de Deus. São muitos os banquetes, são muitos os jantares. Inclusive em Lucas, Jesus é acusado mais vezes, se comparado aos outros evangelhos, de comer com pecadores. É interessante você pensar nisso, porque existem algumas histórias assim que são intensas quando exploram essa dimensão do alimento em Lucas. E entre elas, uma das que eu mais gosto é a história do filho pródigo, apresentada lá em Lucas 15. É curioso, lá no início do capítulo é dito que mais uma vez Jesus está sentado à mesa. Ele é criticado por estar assentado à mesa com pessoas que não deveriam estar assentados com ele. E ele começa a contar a história de um filho que resolve abandonar a mesa do pai e vai procurar
se fartar em outros banquetes vida fora. Esse filho não está nem um pouco preocupado com os sentimentos, com o estado do seu pai. A preocupação desse filho é apenas buscar saciedade em outros banquetes. E esse filho faz assim, até que vem a fome. Eu não sei quantos de vocês já repararam. Eu acho interessante a maneira como nós eufemizamos algumas imagens, né? Para tentar, assim, como eu disse, suavizar o impacto delas no nosso dia. Olhar, por exemplo, para essa história do filho pródigo. Uma história que envolve banquete, uma história que envolve alimento. E imaginar um filho que escolhe voltar para a sua casa porque está arrependido é uma maneira fácil de lidar com essa história, né? É cômoda, é confortável. O que eu acho curioso é o destaque que você encontra no verso 17 do capítulo 15 do texto de Lucas. Porque é nesse momento que o evangelista, o texto declara, esse menino, esse homem, me desculpe, caiu em si. E quando ele cai em si, o texto também é direto, quando teve fome. Esse filho volta para casa, não porque ele está preocupado com seu pai, não porque acha-se arrependido daquilo que ele fez. O texto acentua, o filho volta para casa porque a barriga dói. E é curioso pensar no encontro, né? Você sabe, conhece a história, como é que esse pai recebe esse filho? Aquele encontro tão bonito, né? De um pai que corre, que manda vestir, que põe anel do dedo, que põe sandália no pé e que declara, prepara um banquete para ele. Porque na minha mesa todo mundo se assenta. E é uma das coisas interessantes quando nós olhamos para essa ênfase apresentada no texto de Lucas, é que nesse texto, ou nessa história, onde as pessoas elas encontram espaço à mesa, as suas motivações elas não são julgadas. Jesus simplesmente aceita o faminto. Jesus simplesmente apresenta um lugar à mesa para o faminto. E é interessante a função estética que a própria mesa assume. Quando você olha para a mesa e percebe que a mesa é um objeto que horizontaliza, que nivela todos aqueles que estão assentados. Não existe diferentes sentados na mesa. Todos ocupam o mesmo status. Esse Jesus que em Mateus e em Marcos é apresentado como um Jesus que se preocupa em alimentar, e ao alimentar ele faz isso graciosamente, ele graciosamente dá o alimento ao homem. É apresentado aqui em Lucas como não aquele que apenas alimenta, mas aquele também que reserva para todo aquele que o procura espaço na mesa. Nós que somos especialistas em criar as diferenças, né? Porque mesmo assentados à mesa, não é incomum nos depararmos com essas questões, né? De tentar encontrar a que níveis, julgando motivações, inclusive. Pensamos assim, olha, esse meu amigo ele só voltou a Jesus, só decidiu procurar Jesus porque a vida financeira dele está em crise. Ah, não, aquele meu outro amigo, ele decidiu vir até Cristo porque a família está abalada. Eu sou diferente. Não vivo crise familiar, não tenho crise financeira. A minha motivação ao me achegar até essa mesa é completamente pura. A minha preocupação era outra. Eu estava interessado em me relacionar com Ele. Você percebe? Nós criamos placares o tempo todo. E para Jesus a ênfase, ou a verdade sempre foi muito clara. Na minha mesa todo mundo se assenta e na minha mesa todo mundo é igual. Então para o faminto eu entrego o pão, mas não é só o pão. Para o faminto eu entrego também lugar à mesa. E quando você olha para o texto de João, esse relato que é apresentado a partir do capítulo 6, em suas diferenças ele mostra para nós assim, algo também que é fundamental nesse processo da busca pela saciedade, né?
diferente dos outros relatos em João, é Jesus quem procura os discípulos. Lá em Mateus, em Marcos e inclusive em Lucas, a cena é simples. Jesus está curando e os seus discípulos vão até ele e dizem: Jesus, está ficando tarde, essas pessoas ficarão com fome, é preciso despedi-las para conseguir, ou para que elas consigam alimento para si. Em João, é Jesus quem procura os discípulos. Chega para um dos seus discípulos e diz o seguinte: você está vendo essa grande multidão? Nós precisamos alimentá-la, como faremos? Percebe a diferença? O desfecho desse relato aponta para uma questão que é muito simples. Os encontros de João, eles carregam a ideia da saciedade, né? Antes da multiplicação, apresentada no capítulo 6, você tem um outro encontro que fala de saciedade. No capítulo 4, Jesus encontra agora não uma faminta, mas uma sedenta, uma mulher à beira do poço. E se você percebe, ou se em algum momento você parou para prestar atenção nessas sutilezas, há uma verdade implícita, ou uma verdade, eu digo, explícita em todas essas relações, na busca pela saciedade, na busca pela alimentação. É que lá em João, aqueles que encontram alimento, assumem praticamente naquele mesmo instante uma função, ou melhor, uma missão. A mulher que queria tomar água do poço, ao tomar da água, Jesus diz: você queria do poço? Então agora você passa a ser poço. Aqueles homens que queriam comer do pão, e o desfecho do relato no capítulo 6 vai falar de um retorno. Aqueles homens que foram alimentados voltam até Jesus e dizem: nós queremos mais pão. E Jesus agora fala: o pão que vocês precisam de verdade é o pão que desceu do céu, é o pão da vida que alimenta para a eternidade. Esse pão sou eu. E essa sua experiência, ela só será completa quando você decidir agora compartilhar esse pão. Como eu disse, isso revela para nós um propósito existencial que é apresentado desde o início da criação do homem. Desde a criação é estruturado aqui para nós uma dinâmica, e essa dinâmica é muito simples de ser percebida. No terceiro dia você percebe que Deus, ao olhar para a terra, Ele chama à vida as relvas e as plantas. E após dar a vida, Ele diz para as relvas e para as plantas: vocês possuirão semente, e vocês multiplicarão pela terra. No quinto dia, Ele observa a mesma estrutura, ao dar a vida agora para os seres que voam e os seres que nadam. Vocês recebem vida, e após receber a vida, vocês multiplicam vida. Igualmente é feito ao ser humano. Você recebe vida para multiplicar a vida. Você recebe pão para doar o pão. Essa experiência de saciedade, ela só é completa quando você entende que o pão que você recebe é graça, que o alimento que está sobre a tua mesa é dádiva. Você não é merecedor, você não é melhor por ter isso na tua mesa. Quando você entende que essa mesma mesa, ela apresenta lugares para todas as pessoas, isso não importa quem seja, não importa as suas motivações, não importa aquilo que as trouxe àquela mesa. O importante é estar na mesa, porque para o dono da mesa o que vale é a relação que é construída a partir da refeição. É quando os seres humanos decidem se relacionar a partir da mesa, onde nos vemos como iguais. É a partir dali que Ele diz: está cumprido então o meu propósito para os meus filhos. Eles estão entendendo o que significa de fato ser alimentados por mim. Mas Jesus não apenas alimenta o faminto e apresenta para ele um lugar à mesa, Ele conecta o faminto a um propósito. E não existe fome maior do que a fome por falta de sentido. A grande pergunta é: você vive para quê? A sua vida multiplica a vida? As suas ações revelam o quê? Hoje nós celebramos aqui a experiência do novo nascimento.
E esse novo nascimento que é retratado também no livro de João é curioso, porque antes do nascer de novo você tem a combinação de outros dois elementos, água e espírito, que mais uma vez é apresentado para você no Gênesis. Qual é a vez onde água e espírito aparecem combinados? Criação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que é que você percebe quando olha para a criação? Esse é um momento que antecede a vida. Espírito e água antecedem vida. E é a partir da vida que se constrói, na sequência desses momentos, que nós entendemos o nosso propósito. Recebo da graça, fui alimentado, encontro o meu lugar à mesa. Eu não mencionei o que Lucas destaca, mas lá no verso 11 você vai perceber que ele é o único dos evangelistas que menciona que Jesus, ao olhar e ao se compadecer, acolhe a multidão, recebe na mesa e termina dizendo: a sua experiência de saciedade será completa quando você estiver conectado com um propósito. O olhar de Jesus vai além da necessidade. Esse é o chamado olhar da suficiência. E para que esse olhar cause de fato um impacto transformador em nossas vidas, nós pensamos e suplicamos hoje, através de canções e através da reflexão da palavra, algo muito simples. Não para que Jesus olhe, mas para que nós estejamos atentos a esse olhar. O olhar que já foi lançado sobre você, que seja nesse momento encontrado pelo seu olhar. Nesse momento nós cantaremos um hino. Esse hino fala do olhar maravilhoso de Jesus, né? Um olhar transformador, o olhar que traz a saciedade. Para que essa nossa experiência de adoração também seja completa nesse momento, eu gostaria que você se levantasse e cantasse, e suplicasse para que esse olhar, ao ser lançado, encontre do lado de cá um olhar atento para recebê-lo. Vamos louvar a Deus. Ah
Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos, porque percebemos que o seu olhar, ele encontra famintos, Senhor. Talvez essa seja a melhor imagem que traduza o que somos hoje. Carentes da tua graça, carentes da dádiva do teu pão, carentes, Senhor, de lugares à mesa, e principalmente, Senhor, carentes de propósito. Nós te suplicamos, Senhor, para que em nossos corações haja um espaço para essa saciedade que o Senhor propõe. Queremos ser alimentados por Ti e experimentar disso, e encontrar essa suficiência que o Senhor promete. Agradecemos por olhar, agradecemos por nos enxergar, Senhor, e por prometer também a transformação através do seu olhar. Mais uma vez nós clamamos a Tua bênção sobre os nossos lares, sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade. E pedimos que o Senhor nos ajude a crescer e a entender a cada vez mais como adorá-lo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo sábado. E aproveitem para cumprimentar os famintos que estão aí do seu lado. Deus abençoe.